Você abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Novo Testamento, Palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Capítulo 5, nós vamos ler apenas 10 versículos essa noite. Deixa eu ver que horas tem. Tenho 40 minutos. Deixa eu acertar aqui, senão me perco. Evangelho de Marcos, capítulo 5, iniciozinho aí do Novo Testamento. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Você aí de casa também, que está acompanhando conosco, seja abençoado em nome de Jesus. Todos os irmãos e irmãs que estão aí, que a palavra de Deus chegue a você profundamente. Nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Desculpa, a partir do versículo 21, para a gente contextualizar o que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações essa noite. Capítulo 5. A partir do versículo 21 até o versículo de número 34. Amém, irmãos? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as suas mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo de número 25 é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, consciente que nela operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar essa noite uma vez mais, mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra. E nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha a não permitir que nada venha nos distrair, que o Senhor não permita, Senhor, que nada venha tirar a nossa atenção, que a nossa atenção esteja voltada somente para a tua palavra, para ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós desejamos ouvir. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra essa noite. Em nome de Jesus, todos digam amém. Nós conhecemos esse texto.
É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Mas não se engane, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E todas as vezes que o texto se abre, pode ser o mesmo texto ou você conhecer ele de várias formas, Deus sempre tem uma forma e uma maneira de falar poderosamente aos nossos corações. Diga amém. O texto aqui é o seguinte: o capítulo 5 vai narrar que Jesus, ele vai para a cidade de Gadara, porque lá ele sabia que havia uma região onde o evangelho precisava chegar lá. Só que quando ele chega lá, tinha um personagem, um homem naquela cidade, chamado endemoniado gadareno. Ele tinha aproximadamente 18 mil demônios dentro dele, uma legião. E aí, se nós levarmos em consideração uma legião romana, ela tinha entre 6 mil a 18 mil soldados. Então, ou ele tinha entre 6 mil a 18 mil demônios dentro dele. Se um já faz uma arruaça, imagina essa quantidade. Jesus chega na praia de Gadara. Quando ele põe os pés em Gadara, esse endemoniado sai correndo até ele. Jesus vai libertar esse homem. Os demônios pedem para Jesus para ir para uma manada de porcos. Jesus autoriza, a manada de porcos se precipita. Os porqueiros saem correndo para a cidade e conta a história. Quando a cidade vem em peso para ver o que tinha acontecido, aquele que era endemoniado agora está são, perfeito, vestido, lúcido. Se você tem um problema e alguém resolve o seu problema, você vai ser o quê? Grato. Mas eles não, eles pedem para Jesus sair da sua cidade. Não queremos o senhor aqui não, vai embora. Jesus entra no barco de novo e volta para Cafarnaum, que, entre aspas, era a sede do seu ministério. Quando ele chega em Cafarnaum, já tem uma multidão esperando ele. Dentre essa multidão tem um homem chamado Jairo. Por isso que eu tive que ler a história de Jairo. Jairo é um dos principais da sinagoga. A sua filhinha, criança, está com uma doença terrível, quase morrendo. Jairo vai abrir mão de tudo, de posição, de que poderiam pensar, que poderiam falar a respeito dele, porque os fariseus, os principais da sinagoga, achavam que Jesus era um embusteiro, que Jesus era um falso. Mas nesse momento, irmãos, quando um filho está doente, você não pensa em nada. Você vai correr para salvar. É o que eu sempre digo: ter tempo ninguém tem, tempo se cria. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Tempo ninguém tem, tempo se cria. Eu quero ver um filho ficar doente se você não arruma tempo. Se você não vai levar ele para o hospital, vai correr ou vai esperar. Jairo não espera, Jairo vai correr para Jesus. Quando ele chega na praia, Jesus está lá, ele se prostra diante de Jesus, pede para Jesus ir com ele para a sua casa, Jesus vai com ele. Só que da praia até a casa de Jairo, a multidão começou a aumentar, e começou a apertar a Jesus, e começou a apertar. Dentro dessa multidão tinha uma mulher. A Bíblia não narra o nome dela, mas narra a sua doença, narra o que ela fez. Ela era uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico muito grande. Se para as mulheres o fluxo menstrual de 7 dias já é uma loucura, imagina 12 anos com fluxo hemorrágico. Ela estava morrendo, e ela já tinha gastado praticamente tudo tentando melhorar, e cada vez ela piorava. A Bíblia vai dizer que ela ouve a respeito de Jesus. Ela ouviu falar dele. O que ela faz? Ela vai até ele. E no meio da multidão fraca, imagina perder sangue durante 12 anos. Ela tenta de um jeito, chega perto e toca na orla, é bainha. Ela não toca em Jesus, ela toca na orla. Quando ela toca na orla de Jesus, porque ela tinha certeza, se eu simplesmente tocá-lo, eu serei curado. Ela toca e ela é imediatamente curada. Quando ela toca, Jesus para.
Opa, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Aí eu disse: mestre, a multidão está te apertando, o senhor ainda pergunta quem? Sei lá quem te tocou, tem muita gente aqui. Ele disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí ele fica procurando. Óbvio, irmãos, que Jesus sabia. Óbvio que Jesus já fez aquele caminho sabendo que ela estaria ali. Mas ele queria saber se ela era grata. Às vezes a gente recebe milagres de Jesus que a gente não volta para agradecer. E a ingratidão é a pior coisa que o ser humano pode ter, principalmente com Deus. Jesus fica, ela vai, se levanta e diz: fui eu. Ela vai ter uma conversa com Jesus, Jesus vai conversar com ela e diz para ela o seguinte: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aí o que a gente pode aprender com esse texto? Porque a palavra de Deus nada mais é do que uma bússola que vai nos orientar o nosso caminho. O que eu posso extrair para a minha vida desse texto? O título da mensagem dessa noite é o poder da decisão. Vocês que gostam de anotar aí, o poder da decisão. Toda decisão tem por detrás um poder. Todos nós, seres humanos, temos o poder de decidir rumos, de decidir o que eu vou fazer, o que eu vou viver, ou como eu vou reagir. Deus nos deu a vida, mas quem decide como ela vai fluir sou eu. Deus até me guarda, porque muitas das vezes eu tomo decisões erradas, mas mesmo assim, certo ou errado, eu sou alguém que tenho a capacidade de tomar decisões. Decisões certas, glória a Deus. Decisões erradas, eu preciso aprender com elas. Porque mesmo que eu tome uma decisão errada, eu preciso ter a maturidade de reconhecer que eu errei e que eu preciso me arrepender e aprender com ela para não voltar mais para lá. Porque se eu não fizer, eu estou errando 2 vezes. Porque eu já errei e estou errando de novo. Então eu não aprendi nada. Então toda decisão, ela é e tem um poder. É nesse texto aqui que eu quero trazer para vocês que essa mulher tinha o poder de decidir o seu futuro. Se ela ia viver mais um ano com aquele fluxo hemorrágico, ou se ela sairia daquele lugar curada. Nessa noite você tem a oportunidade de decidir sair desse lugar cheio da presença de Deus, transformado pelo Espírito Santo, curado pelo Espírito Santo, ou sair da mesma forma que você entrou. A decisão é minha. Essa decisão é minha. Deus me dá a oportunidade, mas quem decide entrar sou eu. O tema desse mês que eu estou tratando com vocês, que seria o nosso congresso, é a caminhada da vida cristã. E andar com Jesus, eu preciso entender que andar com Jesus, a caminhada da vida cristã, ela é feita de decisões. E a primeira coisa que eu preciso entender nas minhas tomadas de decisões é que muitas das vezes andar com Jesus haverá multidões. A Bíblia vai dizer que havia uma multidão. E multidão na Bíblia, como eu já disse em outras pregações para vocês, é sinônimo de problema, é sinônimo de dificuldade. Sempre que tem multidão, tem problema, tem dificuldade, ou vai gerar um problema. Lembra quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, olha só, despede a multidão, porque eles já estão com fome. E aí, vai raiar o dia, não tem o que comer, isso vai dar uma confusão. Aí Jesus vira para eles: o que vocês têm para dar? Bom, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então, multidão sempre dá um problema, ou é sempre uma dificuldade, ou um obstáculo a ser vencido. Então, na caminhada da vida cristã, você vai se deparar com algumas multidões, ou seja, dificuldades, circunstâncias, mas você decide
se a multidão te para, ou você decide atravessá-la até chegar em Jesus. Você decide se a... Era até um programa, né? Agora que eu lembrei. Você decide, não era? Tinha um programa desse? Agora que eu lembrei. Você decide se essa multidão ou esse problema diante de você te paralisa, vai te estagnar, ou você vai em direção àquele que pode mudar a sua história. Porque a caminhada da vida cristã não é brincadeira, é realidade, é luta, é dificuldade, é enfrentar multidões de problemas. Então nessa noite, seja o que você estiver passando, seja o que você estiver enfrentando, seja o que você estiver vivendo, decida que essa multidão de problemas, ou essa multidão de dificuldades, não vai te paralisar até você encontrar e se achegar e tocar em Jesus Cristo, no teu milagre. A decisão é nossa. Segunda coisa que eu quero destacar com vocês, que nessa caminhada com Jesus, ou na caminhada da vida cristã, eu preciso saber que existe uma grande diferença entre tocar e esbarrar. Vem aqui para mim, por favor. Sobe aqui. Está perto de mim, vira cobaia. Existe uma grande diferença na caminhada da vida cristã em tocar e esbarrar. A Bíblia vai dizer que havia... Vem para cá, pessoal, te ver. Eu controlo daqui para isso. A Bíblia vai dizer que havia o quê? Uma multidão. E a multidão estava o quê? Apestando Jesus. Mas a Bíblia só diz que uma única mulher no meio daquela multidão foi curada. Por quê? Porque entre esbarrar e tocar há uma enorme diferença. Eu posso caminhar com Jesus na igreja todo domingo, toda quarta-feira, ou seja lá o dia que for o culto, e somente esbarrar em Jesus traz milagre? O que traz milagre é eu vencer a multidão, mas eu saber tocar. Ela decidiu ser mais do que alguém que esbarra em Jesus. Ela decidiu tocar. Se você quer viver um milagre da parte de Deus, se você quer viver grandes coisas na sua casa, na sua família, nos seus empreendimentos, ou o que quer que você esteja fazendo ou vivendo, não ande com Jesus esbarrando, ande com Jesus tocando. Porque muitas pessoas dentro das igrejas estão caminhando com Jesus ou seguindo Jesus, mas não toca, só esbarra. Tem como viver milagre esbarrando em Jesus? Não tem. Você pode ter 300 anos de igreja, você pode ter vivido todos os cargos da igreja, você pode ser pastor, apóstolo, semideus, seja lá o que for. Se você passa uma vida inteira esbarrando, você nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus tem. Irmãos, ela não tocou em Jesus literalmente, ela só tocou na orla e viveu um milagre. O que nos falta é tomar a decisão certa de olhar para o problema e olhar para a multidão e vencê-lo, mas não esbarrar quando vai ser. Eu preciso tocar. Obrigado. Porque se eu continuar esbarrando, eu não vou viver os milagres, eu não vou viver a cura, eu não vou viver a restauração, eu não vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque eu posso muito bem saber que Jesus existe. E Jesus existe. Jesus existe, sim ou não? Jesus está vivo, sim ou não? Jesus faz milagres, sim ou não? Jesus cura, sim ou não? Mas existe uma grande diferença entre seguir Jesus esbarrando em seguir Jesus tocando. Mas quem decide seguir Jesus esbarrando ou tocando?
É Ele? Sou eu. Não basta ter promessa, é preciso tocá-lo, para que a promessa se cumpra. Essa mulher, ela não viu um milagre de Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela escuta ou ela ouve falar de Jesus, ela toma uma decisão: eu vou tocá-lo, porque se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Sabe qual é o nosso grande problema? É que muitas das vezes a gente já ouviu falar de Jesus, de todo o seu poder, mas a gente ousa ou se conforma em segui-lo somente esbarrando e nunca tocando. Não dá para viver a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas, ou nessa caminhada com Deus, viver a plenitude dela, se eu ando com Ele só apenas esbarrando. Eu preciso nessa noite tomar uma decisão. Se eu quero viver uma vida com Deus apenas esbarrando, ou se eu quero viver a plenitude daquilo que Ele tem para mim, tocando. Porque não dá para viver uma vida dupla. Uma hora eu quero a Deus, uma hora eu não quero. Uma hora eu quero andar com Jesus, uma hora eu não quero. Uma hora eu quero ser crente, uma hora eu não quero. Nessa noite, tome uma decisão. Porque se você quiser andar com Cristo, Ele está pronto para mudar todo o seu histórico, toda a sua vida. Jesus não pergunta para ela: onde você conseguiu essa doença? Quanto tempo você está doente? Qual o seu nome? De onde você é? De onde você mora? Não. Ela simplesmente foi. Mas por que ela foi curada? Porque ela tomou uma decisão. Está vendo como decisão é um poder? Está vendo como decisão é um poder que pode mudar a minha história de vida? Porque não basta você apenas conhecer o problema, você tem que tomar uma decisão para mudar o problema. Porque se ela, vamos lá, ela tinha 12 anos que ela tinha esse problema. Quantos anos eu falei? Quantos? 12 anos. Sangue é vida. Se você perder todo o seu sangue, você morre. Isso é científico, não precisa ser espiritual para saber. É científico. Se alguém perde muito sangue, vai acabar morrendo. Há 12 anos ela vem com esse problema. Há 12 anos nada muda. Ela conhecia ou não conhecia o problema? Conhecia ou não conhecia? Como ela, tem muitas pessoas que conhecem os seus problemas, mas não tomam nenhuma decisão para mudá-los. Ao contrário dela. Ela conhecia o problema, ela sabia a situação, ela sabia o foco do problema, mas ela sabia quem poderia mudar a situação, a história da vida dela. Ela toma a decisão de ir a Cristo para ter a sua história mudada. A questão é, muitas pessoas estão vivendo aquém daquilo que Deus tem para elas, porque elas ficam postergando decisões. E se tem uma coisa destrutiva para as nossas vidas, é postergar alguma coisa. Vamos entrar em âmbito de pais e filhos. Você que é pai, você que é mãe, você vê que seu filho está fazendo coisa errada. Se você não tomar uma decisão de corrigi-lo, o que vai acontecer? Isso vai piorar. Até que vai chegar um momento que você não vai ter mais nenhum controle. O que o pai e uma mãe tem que fazer quando vê seus filhos fazendo coisa errada? Tem o quê? Tomar a decisão de corrigi-lo. Porque você sabe que esse foco de problema vai aumentar e vai te trazer mais problemas. Vamos entrar no âmbito de casais. Quando você entra no âmbito de casais,
Viver a dois é um desafio diário, onde você abre mão de muitas coisas, onde você não engole o sapo, você engole o brejo inteiro muitas das vezes. Não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Mas às vezes o casamento está indo de mal a pior e ninguém toma uma decisão. É preciso tomar decisões na vida, porque se nós não tomarmos decisões, sabe o que acontece? Alguém toma decisão por você. O pai que não toma a decisão de corrigir o filho, de ensinar o filho no caminho que deve andar, no caminho do Senhor, pode ter certeza que lá fora o diabo vai colocar alguém, algum amiguinho, alguém para fazer o quê? Tomar a decisão que era sua, para tomar para ele. E aí leva para fora. Aí leva para aquelas amizades inadequadas. O casal que não toma a decisão de buscar em Deus a mudança, a transformação, quando ninguém aqui toma uma decisão de tentar mudar, o que acontece? O diabo arruma um jeito de mudar. Ele toma a decisão com você. Aí ele quer, qual é a decisão dele? Sempre quebrar o casamento, sempre destruir o casamento, sempre apontar mais defeitos do que qualidade, porque ninguém tomou a decisão de orar. Ninguém tomou a decisão de conversar com alguém que pudesse te orientar e até mesmo orar por você para que a coisa mudasse. É preciso tomar decisão. Quando eu não decido estar na presença de Deus, quando eu não decido estar buscando a Deus através da palavra, através de momentos de oração na minha casa, você pode ter certeza que o diabo vai decidir uma maneira de tirar você da presença de Deus. Ele sempre toma decisões quando eu tenho que tomar e não tomo. Ele é mestre nisso. O que nós estamos tentando dizer é que essa mulher conhecia o problema dela, mas ela não foi omissa quando ela ouviu falar de Jesus. Ela decidiu mudar a história da vida dela. Nessa noite você está ouvindo a história de um homem que entrou nessa atmosfera terrestre e dividiu a história entre antes dele e depois dele. Não é assim que a história diz? Antes de Cristo e depois de Cristo. Queira ateus ou não, queira quem quer que seja ou não, Jesus dividiu a história. Ele dividiu a história. Ele mudou a história do mundo. Ele mudou a história dessa mulher. Ele mudou a realidade de vida dessa mulher. Ele restaurou a vida dessa mulher. Só que a restauração dela aqui é dupla. Levíticos capítulo 15 vai narrar as leis mosaicas, onde uma mulher com seu período menstrual, ou além disso que era considerado uma hemorragia, ela não podia ter contato com ninguém. Se ela sentasse numa cadeira, ninguém podia sentar. Se ela sentasse numa cama, ninguém podia sentar. Imagina essa mulher há 12 anos sem ter contato com ninguém, sem ter vida social. Hoje seria fácil, né? Você pega o celular, você fala com todo mundo. Mas imagina naquele tempo onde a mulher já era colocada um nível abaixo. Nunca foi plano de Deus isso não, tá, irmãos? Isso é coisa do homem. Para Deus sempre foi igual. Responsabilidades diferentes, mas para Deus são iguais. Essa mulher vivendo naquele período, vivendo tudo isso, ela vai decidir ir até Jesus, mesmo sabendo que ela poderia morrer. Porque imagina, segundo a tradição, em quem ela tocasse ficava impuro. Imagina ela passando no meio da multidão e alguém soubesse. Eles iam o quê? Matá-la. Decisões muitas das vezes não vai ser fácil. Decisões muitas das vezes vai matar algumas coisas, mas pode ter certeza que elas mudam a sua história. Algumas decisões vai matar amizades. Algumas decisões vai matar algumas situações, vai afastar algumas situações, mas tenha certeza que por mais que doa,
por mais que machuque, no final, o final é de glória. Então nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações essa noite, é que eu e você precisamos decidir. Porque se a gente não decidir, alguém vai decidir por nós. Se a gente não decidir, o mundo sempre terá alguém para decidir em nosso lugar. Você conhece o problema que você está vivendo? Você conhece a dor que você está carregando? Você conhece as situações que você está vivendo? Então decida mudar hoje. Decida fazer alguma coisa hoje. Decida se posicionar hoje. Pastor, machuca, imagina aquela mulher. Irmãos, olha só, é uma multidão. Para ela tocar na orla, é porque ela estava se arrastando. Porque senão era mais fácil ela tocar no braço, no ombro, nas costas, no peito. Ela tocou aonde? Porque ela estava. Imagina quantas pisadas ela levou. Porque decisão machuca. Decisão fere. Mas se eu não decidir, é pior do que eu nunca ter decidido. Porque se ela não decide, ela volta para casa enferma, esperando a morte. Mas mesmo machucada, mesmo ferida, mesmo sofrendo, mesmo sendo pisoteada, ela decidiu que não sairia daquele lugar sem antes tocar em Jesus, sem antes de receber o seu milagre, sem antes ser restaurada. Nessa noite, eu e você temos uma decisão a tomar. É doloroso? É. É fácil? Não. Mas é preciso. Porque a nossa vida depende disso. A vida dessa mulher dependia de uma decisão. Vidas espirituais nessa noite depende de uma decisão. Porque se eu não tomar a decisão, eu volto para aquele momento de dor e só vai se alastrando, só vai piorando, só vai aumentando até que eu morro. Ou fisicamente ou espiritualmente. Então nessa noite, decida o que você vai fazer. Porque essa decisão pode matar, ou essa decisão vai trazer cura para você, para sua casa, para o seu casamento. A decisão é sua. Feche seus olhos, por favor. Não vou me alongar. Essa mulher descobre que quando busca Jesus, mesmo em meio a tantas dores, mas quando ela decide buscar a Jesus, mesmo sendo muitas das vezes pisoteada, mesmo sendo muitas das vezes maltratada, mesmo sendo muitas das vezes isolada da sociedade, ela decide que nada vai paralisá-la, que nada vai interferir, que ela chegue e toque e receba o seu milagre. Eu sei que você está enfrentando algumas lutas e desafios. Eu sei que muitas das vezes essa onda, esse mar que se levantou contra você, contra a sua casa, contra a sua família, é pesado. Eu sei que muitas vezes você está enfrentando como essa mulher enfrentou, essa multidão de coisas, essa multidão de sentimentos, essa avalanche de dores, essa avalanche de desânimo. Mas como tudo na vida, você tem uma decisão a tomar. Ou deixa como está e vê a coisa piorando cada vez mais, ou você corre para Jesus e é curado por Ele. A decisão é nossa. Casamentos não se transformam em passe de mágica. Casamento se transforma quando alguém decide buscar a presença de Deus. Situações no trabalho não se transformam com passe de mágica. Elas se transformam quando eu decido
colocar esse problema diante de Deus e buscar nele uma solução. Frieza espiritual não se resolve dormindo e acordando no outro dia. Acordei bem, opa, glória, já estou cheio do Espírito hoje, vou até marchar e falar em língua estranha. Vida espiritual que está fria volta e se aquece quando alguém decide dobrar os joelhos e voltar com a cara no pó, dobrar os joelhos e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém se torna instrumento de Deus da noite para o dia, porque simplesmente Deus olhou para os seus lindos olhos e disse: ó, você é tão bonitinho, bonitinho, eu vou fazer de você um instrumento. Foi porque você ouviu o chamado e decidiu atendê-lo. Estamos vivendo milagres e milagres nessa igreja, sabe por quê? Porque a gente ouviu o chamado e resolveu atender. Tem coisa na sua vida que está morrendo e você não está fazendo nada para mudar. Tem coisa ao seu redor que está morrendo, como essa mulher estava morrendo, porque o sangue é vida. E você, tanto você, quando eu digo você, eu digo aqui da igreja, como quem está nos assistindo pela internet, que precisa fazer alguma coisa para mudar, mas não faz. Decida essa noite. O que não é para ficar em cima do muro. Decida para que lado você vai descer. O lado da mesmice e esperar morrer, ou o lado de tá difícil, tá doloroso, tá complicado, estão me pisando, estão me machucando, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se colocará de pé. Eu sei que o meu Deus tem poder para mudar a minha história. Eu sei que o Todo-Poderoso pode entrar nessa história e mudar, mas você precisa decidir hoje o que você vai fazer da sua vida. Como você quer viver os próximos dias de novembro? Carregando todas essas incertezas? Ou tocando em Jesus essa noite para ser curado? Vamos ficar de pé para encerrar esse culto. Decida essa noite o que você vai fazer. Decida essa noite. O que você pretende fazer da sua vida? O que você pretende fazer com a vida dos seus filhos? Qual a decisão que você está se furtando? Será que você não precisa se envolver mais com as coisas de Deus? Será que você não precisa decidir voltar para os caminhos do Senhor? Será que você não precisa decidir se entregar para Jesus, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador? É uma decisão única, mas que muda toda a sua história. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas estou dizendo que muda a sua história. Eu gostaria de fazer 2 apelos essa noite, para você que está conosco aqui ou pela internet. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, e quer decidir essa noite, que do jeito que está não vai ficar, que você quer mudança em Deus, e viver essa mudança em Deus, que você quer entregar a sua vida para Jesus, e reconhecê-lo como seu
único e suficiente Salvador, você não precisa dizer absolutamente nada. Todos estão de olhos fechados, é só você erguer uma das suas mãos e eu vou orar por você daqui. Existe alguém entre nós que gostaria de entregar a sua vida para Jesus essa noite? É só você erguer uma de suas mãos e eu vou orar para Jesus e entregar a sua vida a Jesus essa noite. O segundo apelo é para você que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Desculpa, já teve Jesus como seu Senhor e Salvador, mas decidiu sair um pouco dos caminhos do Senhor. Mas quem sabe nessa noite Deus está falando ao teu coração: decida voltar, decida se entregar, decida voltar para os caminhos do Senhor, decida se envolver novamente com Deus, decida ou permita que Deus faça nessa noite. Se esse é o seu desejo, você decide voltar para os caminhos do Senhor, seja aqui da igreja, seja aí da internet, é só você erguer uma de suas mãos ou escrever aqui, em nome de Jesus, para que a gente possa ver. Existe alguém entre nós que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor? É só você erguer uma de suas mãos essa noite. Eu vou orar para você, por você. Se você na internet quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, é só você escrever aí: em nome de Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ou talvez, se você esteve desviado dos caminhos do Senhor, é só você escrever aqui nesse campo aí de comentários: eu hoje, em nome de Jesus, volto para os caminhos do Senhor. E nós vamos orar e entregar a sua vida para Jesus essa noite. Nada é obrigado, irmãos. Nada é obrigado na casa de Deus. Deus apenas te convida. Nessa noite, meu terceiro apelo é para você que estava se esfriando na fé, que estava desanimado, desanimada, está enfrentando algumas multidões, mas ouviu a palavra e ela está queimando no teu coração, e que você talvez decide nessa noite sair dessa geleira e voltar a ser labareda de fogo. Então faça isso nessa noite em nome de Jesus. Faça essa oração em nome de Jesus. Faça essa oração, entregue a sua vida para Jesus essa noite. Decida essa noite não empurre com a barriga mais um ano, ou mais um mês, ou mais um dia. Decida hoje, em nome de Jesus. A seguir você pode se sentar. Vou chamar aqui o Luiz e a sua esposa Karina e o bebê. Nós vamos consagrar o bebê ao Senhor essa noite. Alguém pega para mim o óleo da unção, por favor. É que nessa, pode vir. É que nessa arrumação que a gente fez às pressas hoje, eu não sei nem onde está. Leone, tem aqui dentro aqui, pega aí para mim em cima do armáriozinho, tem uns vidrinhos ali. Eu acho que está aqui. Está dormindo? Dormindo. Nós vamos consagrar a vida desse pequenino que os pais decidiram consagrá-lo ao Senhor. Que decisão maravilhosa. Vocês não sabem a melhor decisão que vocês tomaram na vida de vocês, que foi entregar, consagrar a vida de Dom Gael Viana Ferreira de Lima nas mãos do Senhor. Melhor coisa do mundo é entregar a vida do seu filho nas mãos do Senhor. Quando ele está pegando ali, posso? Permite? Será que eu ainda sei? Não tem muito tempo. Olha que coisa linda, irmãos.
Os pais decidiram entregá-lo nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Na casa de Deus ele dorme, tranquilo. Vou falar baixo porque ele está se assustando. Está assustando. Em nome de Jesus, vai ser um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Melhor decisão é decidir por Cristo. Vamos consagrá-lo ao Senhor essa noite. Pega suas mãos, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, nós consagramos a vida do Dom Gael nas tuas mãos. Declaramos, Senhor, que a decisão dos pais dessa noite foi a melhor decisão que eles tomaram, de entregar a vida dele nas tuas mãos. Ele é teu, Jesus. Nós o entregamos a ti. Nós consagramos ele a ti, Senhor. Nós ungimos ele essa noite, para que em nome de Jesus, ele venha a ser instrumento teu, poderoso teu, nas tuas mãos. Toma, Jesus, nas tuas mãos o que é teu. Nós entregamos a vida dele nas tuas mãos. Pai, que Gael venha a crescer, não somente em estatura física, mas também uma estatura espiritual, para engrandecer o teu nome. Que ele venha dar alegria a esses pais, que ele venha trazer mais alegria ao coração desses pais. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a vida dele, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Todos digam. Segura aqui, mamãe. Estou meio enrolado. Vamos. Som. Vamos entender as nossas mãos. Eu vou falar e você repete. Eu, Luiz Cláudio, consagro a vida do meu filho nas mãos do Senhor, hoje e sempre. Eu como mãe consagro a vida do meu filho nas mãos do Senhor, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Certificado de apresentação, certifica-se que Dom Gael Viana Ferreira de Lima foi apresentado oficialmente ao Senhor conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Terminados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, em Lucas 2:22. A Bíblia diz: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Gael é do reino de Deus. Gael agora pertence ao Senhor Jesus. A decisão dos pais agora, eu o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gael agora é do Senhor. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Que é uma pequena lembrancinha, vocês guardarem. Vou botar aqui num saquinho que a gente providenciou, mas se vocês depois quiserem plastificar, guardar, uma lembrancinha. A porta da nossa igreja está sempre aberta para vocês, que vocês precisarem. Nós estamos aqui todas as quartas e domingos para glorificar o nome do Senhor. Então, sintam-se em casa, em nome de Jesus. Alguém vai tirar foto? Vamos tirar foto? Segura aí, Cláudio. Deixa eu guardar esse negócio aqui. Vem para cá, o pessoal da internet ver. O pessoal da internet não está vendo a gente, não. Consagramos. Vamos fazer de novo. Fazer tudo de novo. Tirou a foto? Cadê a foto? Tira aí, Enzo. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Irmãos, nós vamos encerrar o culto dessa noite. Quero pedir a vocês que estejam orando pela vida, deixa eu anotar aqui, da Renata de Freitas Oliveira Rodrigues, vizinha dos nossos irmãos Ailton, Cristiane, Dom Luiz. Dom Luiz também vai estar fazendo a cirurgia na quarta-feira, não é isso? Na quarta-feira. Então nós vamos estar orando no final do culto pela irmã de novo, para que Deus
tome conta de tudo que vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Temos ali a nossa cantina com os nossos docinhos, para a gente reverte aqui para pagar algumas coisas ainda do teto. Ainda tem a luz que chegou, R$90 chegou a luz aqui, essa abençoada. Pensei que eles tinham esquecido de nós, mas não esqueceram não. Tem a luz aí, tem a conta d'água também que chegou, R$66, mas em nome de Jesus nós vamos já essa semana resolver tudo isso, amém? Erga suas mãos, vamos encerrar esse culto. Decida essa noite como vai ser o restante da sua vida. A decisão está nas suas mãos. Assim como o Luiz decidiu, assim como a Karina decidiu que Gael seria do Senhor, e a vida dele agora pertence ao Senhor, decida como vai terminar o seu ano e como vai começar um novo ano. A decisão é sua. O poder de decidir está nas suas mãos. Senhor, nós queremos entregar o culto dessa noite nas tuas mãos. Queremos te louvar, queremos te engrandecer, queremos te exaltar por todas as coisas que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, protege, livra-nos de todo mal. Senhor, repreende, Senhor, essa guerra que está acontecendo lá nas imediações da nossa querida irmã Gigi, da nossa irmã Fabiana, do José. Senhor, nós repreendemos essa situação em nome de Jesus. Nós não aceitamos essa situação naquele lugar, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós colocamos diante do Senhor já a vida da nossa irmã Renata de Freitas Oliveira, Senhor, que está passando por esse momento. Pai, em nome de Jesus, dá a estratégia perfeita, Senhor, para os médicos nessa cirurgia. Mas se porventura, se for do teu agrado, se achamos graça diante dos teus olhos algum dia das nossas vidas, cura essa mulher, Senhor, antes mesmo da cirurgia. Nós queremos te pedir, Senhor, uma cura sobre a vida dela nessa noite. Manifesta, Senhor, o teu poder. Glorifica, Senhor, o teu nome essa noite. Ser glorificado, ser exaltado. Manifesta, Senhor, o teu poder sobre a vida da Renata. Cura, Jesus. Não permita, Senhor, que essa doença se alastre e se torne uma metástase, meu Deus. Prova para os médicos, Senhor, prova para a ciência mais uma vez que Tu és Senhor sobre todas as coisas. E que não há Deus como nosso Deus, forte e poderoso. Pai, nós te pedimos também pelo Rodrigo César, que está lá no Hospital Geral de Bom Sucesso, Senhor. Estão tirando sedativos sobre ele, para ele sair desse coma induzido. Pai, em nome de Jesus, que esse homem possa sair dessa situação curado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, te agradecemos pela alta da esposa dele, a Andréia, que já está em casa. Pensamos, Senhor, o coração dela ainda está meio apertado por toda essa situação. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Ana Paula, que está aqui conosco essa noite. Ela decidiu estar aqui nessa noite, mesmo com tanta dor, mesmo com tanta dificuldade, mesmo diante do luto, ela decidiu te adorar essa noite. E nós te adoramos, Senhor, pela vida dela essa noite. Nós te exaltamos, Senhor, pela vida dela estar aqui conosco essa noite. Dá força, Senhor. Dá, Senhor, sustento, Senhor, a tua filha essa noite, para que ela possa vencer, para que ela possa caminhar, para que ela possa superar dia após dia, para a glória do seu nome. Que ela venha tomar decisões em ti, Jesus, para engrandecer o teu santo nome essa noite e o restante da vida dela. Leva, Senhor, os teus filhos em paz para os lares. Guarda-os, protege, livra de todo mal. Dá, Senhor, uma bênção poderosa sobre a vida deles, surpreendente essa semana, para que eles possam saber, Senhor, que a vida deles está nas suas mãos. E quando eles decidem estar contigo, não esbarrando, mas tocando, eles vivem o melhor das tuas mãos. É a oração que nós fazemos essa noite, em nome de Jesus. Todos digam, mão sobre o seu coração. Vou dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus esperado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam. Quero também mandar um abraço aqui para o meu amigo Rony Henrique, está aqui na internet, aqui, entrou aqui agora, só para deixar um abraço. Rony, que Deus te abençoe. Que você fez por nós aqui é algo surpreendente. Que Deus derrame poderosamente sobre a sua vida. Vão em paz, tenha uma
pelo cheiro, a pipoca que está saindo ali. Abençoe a casa de Deus. Tenha uma semana de paz, de alegria, de vitória, para a glória do nome do nosso Deus. Em nome de Jesus, tenha uma semana de paz.